Olá, eu sou Márcio Lazarotto, eu sou autor de livros de xadrez e estou aqui para ensinar você esse jogo que também é considerado um esporte mental. O xadrez é a representação de uma batalha em que dois exércitos, o exército branco e o exército negro, se confrontam nesse tabuleiro. Então nós temos as diferentes peças dispostas sobre o tabuleiro nesta conformação, em que as peças maiores ficam atrás e essas peças aqui, são os peões, ficam na frente. O tabuleiro é disposto de forma com que a casa branca fique na direita, tanto das brancas quanto das pretas. E as torres ocupam os cantos, depois os cavalos, bispo, o rei e a dama na casa da mesma cor, dama branca, casa branca, dama preta, casa preta, e depois os peões na frente de todas as peças. Agora nós vamos partir para o estudo do movimento dessas diferentes peças, que representam as diferentes capacidades dessas forças no campo de batalha. O que nós vemos aqui no tabuleiro é a representação das peças, são símbolos que traduzem as peças reais. Então nós temos aqui torres, cavalo, o bispo, a dama e o rei e os peões. Em torneios presenciais, usamos peças físicas, ou normalmente de madeira ou plástico, certo? E aqui eu quero mostrar para vocês as peças que nós usamos. Por exemplo, aqui, reis, são as peças mais altas. A dama também é uma peça mais alta, dama branca, dama preta. As torres, torre branca, torre preta. Bispo, normalmente um pouco mais alto que a torre. E os cavalos, aqui, branco, preto. E os peões, que são os menorzinhos, preto, branco. Certo? Então, quando nós jogamos frente a frente, usamos estas peças para fazer os movimentos, para capturar. Vamos iniciar pelas peças que se movem em linha reta. A torre, o bispo e a dama. Então aqui nós temos a torre e ela pode se movimentar ao longo dessa fila, ao longo da coluna, para frente ou para trás. Então, essa torre ela pode se movimentar para a casa lateral, aí as brancas fazem esse lance, ou podem se movimentar para atacar o peão. No próximo lance, esse peão pode ser capturado, ou pode fazer o lance para capturar o peão na coluna. Então, nós temos essas possibilidades. Digamos que as brancas joguem este movimento, as pretas avancem o peão uma casa e as brancas capturem o peão. Então nós temos uma sequência de movimentos da torre na reta aqui, na linha, e depois nessa reta, na coluna, horizontal e vertical. A torre se move apenas nesses dois sentidos. Porém, a torre é uma peça poderosa. Em termos de alcance, é apenas inferior à dama, porque a torre em um tabuleiro aberto pode atingir qualquer casa em apenas 2 movimentos. A próxima peça que vamos ver é o bispo. O bispo também se move em linhas retas, porém nas diagonais. Então, esse bispo pode se mover para cá,
para cá, pode para cá. Esta casa aqui, esse bispo não ataca, porque o peão funciona como uma barreira, ou para trás, nessa diagonal. Certo? Então, o bispo que anda pelas casas brancas, ele sempre vai andar pelas casas brancas. Ele não ataca as casas pretas, então ele está limitado a pelo menos metade do tabuleiro. E para acessar as outras casas brancas, que não estão mostradas aqui, ele tem que fazer uma série de movimentos. Por exemplo, para atacar essa casa, ele tem que se mover para cá e depois para cá. Certo? Então, o bispo é uma peça de longo alcance, mas de alcance limitado a pelo menos metade das casas do tabuleiro. Quando tem peões e peças próprias ou do oponente, esta ação ela é limitada. Esse bispo então pode se mover para cá, cá, cá. Em qualquer casa dessa diagonal, pode se mover para cá, certo? Para trás, ou pode capturar o peão. Então, esses são os movimentos dos bispos nas diagonais. Agora vamos falar da peça mais poderosa do tabuleiro, a dama. Antigamente também chamada de rainha. Em inglês, Queen. Então, o nome do seriado Queen's Gambit é normalmente entendido no xadrez como Gambito da Dama, que é uma abertura muito conhecida no xadrez. Então, essa aqui é a representação da dama, e a dama ela combina o movimento da torre e do bispo. Então, ela se move ao longo das colunas, das linhas e das diagonais. Certo? Essa dama aqui cobre 25 casas do tabuleiro. E ela pode alcançar qualquer casa do tabuleiro, em um tabuleiro aberto, em apenas 2 movimentos. Por isso, a dama é a peça mais poderosa do jogo de xadrez. E perder a dama para uma peça menor é sempre um problema. A outra peça que nos faltou é o cavalo. O cavalo ele tem um movimento não linear. Ele vai, digamos, 2 para o lado, uma para o outro, ou uma para cá e uma na diagonal, como quer. Ele faz esse movimento em L. E ele pode saltar por outras peças. Ou seja, enquanto que dama, torre e bispo são limitados na ação pelas peças adversárias ou pelas próprias peças, o cavalo não. Ele, não importa se tem peças aqui no meio, ele acessa a casa do movimento final dele de qualquer forma. Então, esse cavalo, ele pode fazer esse movimento, esse movimento, esse movimento, esse movimento. Esse cavalo ele pode acessar até 8 casas diferentes. Se um cavalo está no canto do tabuleiro, ele apenas pode acessar 2. Então, cavalos centralizados, cavalos mais no centro do tabuleiro, são mais efetivos do que cavalos nos lados ou nos cantos do tabuleiro. Não quer dizer que não se possa jogar em algum momento de necessidade. Porém, é um bom guia
usar os cavalos centralizados. Aqui, por exemplo, esse cavalo pode capturar o peão. E quando ele faz isso, ele ataca o rei adversário. Esse é um cheque, que veremos mais para frente. Agora vamos ver sobre o movimento dos peões. O peão é o que tem o menor poder entre todas as peças. Mas são 8. Somando, eles têm uma boa influência sobre a partida, considerando que a estrutura dos peões determina a posição das peças, a melhor posição das peças, e a presença de colunas abertas significa a possibilidade de ter corredores para que as torres e a dama possam entrar na posição adversária rapidamente. Mas agora vamos nos ater ao movimento do peão. O peão move para frente e captura na diagonal adjacente. Porém, o peão que está na casa de origem, ele pode mover uma ou duas casas. Se houver a possibilidade, se não houver nenhuma peça bloqueando, ele pode mover até 2 casas. Então, por exemplo, esse peão aqui, ele pode mover para cá, e o outro lance legal é mover para cá, certo? Esse peão também pode mover para frente uma ou 2 casas. Esse peão está mais avançado, ele pode mover apenas uma casa. Então agora vamos estudar as possibilidades também para as pretas. Se as brancas jogam aqui, as pretas replicam. Agora, esses 2 peões aqui estão bloqueados no seu movimento, não podem avançar, certo? Se as brancas jogam para cá e as pretas replicam aqui, agora esse peão pode avançar ou capturar, certo? Por exemplo, ele captura, ocupa a posição do peão adversário. Bom, se as pretas jogam esse peão para frente, uma casa, as brancas podem capturar ele, ou podem avançar. Vamos escolher capturar. Agora as pretas jogam, mais uma, as brancas avançam, e quando chega na última fila, o peão, ele pode ser substituído por uma peça. Na verdade, ele é obrigado a ser substituído por uma peça branca, certo? Que pode ser a dama, o cavalo, a torre ou o bispo. Não pode ser rei, porque não pode ter 2 reis brancos no jogo. O mais comum é escolher a dama. E quando a dama entra em jogo, existe uma grande vantagem para quem transformou o peão em dama. É comum dizer que as brancas coroaram o peão, ou as pretas coroaram o peão, significando essa substituição pela dama. Eu já tive partidas em que foi melhor substituir o peão por um cavalo, porque ele entrou dando cheque, atacando inclusive o rei e a dama adversários. Certo? Bom, vamos começar aqui desde a posição inicial. Eu quero mostrar mais uma possibilidade. Por exemplo, se as pretas jogam aqui, aparentemente esse peão agora não pode ser capturado, mas existe um movimento especial de peão, que é o chamado en passant, ou na passagem. Quando o peão que está na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta fila, aqui, ele captura o peão que passou no movimento seguinte. Então,
capturou na passagem. É como se ele tivesse movido apenas uma casa. Certo? Então, esse movimento especial foi criado justamente para evitar essa possibilidade do peão escapar. Bom, então cobrimos aqui os principais movimentos das peças. Então, com isso, finalizamos o movimento das peças e vamos agora para o movimento do rei. Vamos falar agora sobre a peça mais importante do xadrez, o rei. Capturar o rei adversário é o objetivo do jogo. É o chamado checkmate. Ocorre quando o rei é ameaçado e não existe mais nenhuma forma de se defender dessa ameaça. Para saber como aplicar o checkmate, vamos estudar os movimentos do rei. Por exemplo, aqui, o rei branco. Ele pode se movimentar uma casa à volta dele, mas nem todos esses movimentos são permitidos pela regra do xadrez. Então, o rei branco ele atua sobre essas 8 casas. Porém, a regra do xadrez nos diz que não é possível submeter voluntariamente o rei ao ataque de uma peça adversária. Então, essas casas aqui são controladas pela torre e pelo rei preto. Então, não é um movimento legal o rei branco se mover para cá. Esta casa é controlada pelo bispo preto. Então, o rei branco também não pode se mover para cá. Os movimentos legais do rei branco são esses aqui, inclusive capturar o bispo que está desprotegido. Agora vamos falar sobre o cheque. O cheque é a ameaça ao rei. As brancas podem jogar bispo aqui, onde que esse bispo ataca o rei preto. Porém, esse rei preto pode fugir para cá ou fugir para cá. E aí ele escapa dessa ameaça. As brancas também têm outro cheque disponível. Aqui. E as pretas podem fugir para cá. E também tem outras formas das pretas se livrarem dessa ameaça. Uma é interpor a torre entre o bispo e o rei, e aí ela quebra essa linha de ataque. A outra forma é capturar o bispo, certo? E também livra da peça que faz o ataque. Então são 3 formas das pretas se defenderem dessa ameaça: pela captura, pela interposição ou escapando com o rei, certo? E as pretas podem decidir qual é a melhor forma para elas. Porém, existe uma outra categoria aqui de cheque, que é esse cheque aqui, que é o checkmate. Você pode ver que a torre ameaça o rei e não existe nenhuma possibilidade do rei escapar do ataque da torre, tanto para cá quanto para cá. O rei continua sob ataque. Não existe nenhuma possibilidade de interposição de peça ou de capturar a torre branca que ataca o rei. Nesse caso, nós temos o checkmate e a vitória para as brancas. Então, nessa posição, o melhor movimento para as brancas é aplicar o checkmate e determinar a vitória.
Para ver o roque, vamos iniciar com a posição de partida. Vamos ver uma pequena partida para ver como as brancas podem fazer esse movimento especial em que o rei e a torre se movem ao mesmo tempo. Então as brancas iniciam avançando o peão na frente do rei, as pretas replicam da mesma forma. Depois vamos ver essa parte de movimentos de abertura. Joga o cavalo, bispo. E aqui, nesta posição, as brancas podem fazer o roque, em que o rei e a torre se movem ao mesmo tempo. Em uma partida presencial de xadrez, você pega o rei, coloca ele duas casas para o lado, que pode ser para o lado da dama ou para o lado do rei, certo? Nesse caso, somente é possível para o lado do rei, e passa a torre por cima do rei. É importante que você faça essa sequência de movimentos. Primeiro o rei, duas casas para o lado, e depois a torre, porque senão vai caracterizar que você jogou a torre duas casas para o lado, certo? Seu adversário vai chamar o árbitro e você vai ser compelido a jogar apenas a torre para essa casa. Então, primeiro move o rei, depois move a torre. E essa aqui fica a posição do roque para o lado do rei, certo? Qual é o objetivo do roque em uma partida de xadrez? O objetivo do roque é a proteção do rei, em que o rei fica protegido por esta defesa de peões, certo? Enquanto que, quando ele fica no centro, os peões centrais avançaram, ele fica mais desprotegido. E também ele ajuda a colocar a torre para o lado que ele fez o roque em uma posição mais agressiva, certo? Essa torre pode jogar para cá ou para outras posições. Então, o roque é um movimento importante a ser lembrado aqui na sua partida de xadrez, certo? Agora, as pretas também fazem o roque. As condições para que possa fazer o roque são: o rei e a torre ainda não moveram. Se a torre da dama moveu e a torre do rei não moveu, é apenas possível fazer o roque para o lado do rei. Esse é o primeiro requisito. Segundo, o rei não pode estar em xeque, ou seja, sob ameaça de uma peça adversária, ou passar por uma casa em que ele esteja em xeque. Por exemplo, se esta casa aqui estivesse ameaçada por um bispo adversário, ou por um cavalo, por uma torre, qualquer peça, as pretas não poderiam fazer o roque para esse lado. Poderiam, eventualmente, fazer o roque para o outro lado se as condições estiverem de acordo. E o último requisito é que não haja nenhuma peça entre o rei e a torre para o lado que vão fazer o roque. Por exemplo, aqui tem o bispo e o cavalo, certo? Então, por isso, as brancas vão tirar o cavalo, tirar o bispo, para depois fazer o roque. Veja a sequência. E agora, sim, é possível fazer o roque para o lado do rei. Não é possível fazer o roque para o lado da dama. Como é que faz o roque para o lado da dama? De novo, tem que tirar o cavalo dama, o bispo dama, a dama. Não pode ter o rei em xeque ou passar por alguma das casas ameaçadas. E o rei vem daqui para onde está o bispo e a torre passa para essa posição. E assim terminamos a nossa primeira aula. Vimos o tabuleiro, a disposição das peças no tabuleiro,
o movimento das peças e também vimos alguns movimentos especiais, como o roque, como o en passant, e vimos também sobre o cheque, sobre o checkmate. Depois nós vamos avançar sobre a representação de uma partida, anotação, vamos também ver como aplicar checkmate com poucas peças e depois vamos avançar sobre os tópicos mais gerais de uma partida de xadrez, que envolve a abertura, meio-jogo, finais. Nós vemos na sequência. Obrigado.